Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Estou sumida tem um tempo, né? Já faz alguns meses que eu não publico nada aqui de vídeo. E eu vim aqui, né? Resolvi retornar à produção de conteúdo aqui do canal nessa data que é marcada aí hoje, 1º de dezembro. Eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje é um marco de uma data mundial aí de combate à AIDS. Né? A AIDS é uma doença crônica provocada pelo desenvolvimento do vírus HIV positivo dentro do corpo, né? Existe a diferença das pessoas que têm o vírus HIV, que são positivas, mas não desenvolvem a doença. Hoje, graças a Deus, a gente tem um ótimo desenvolvimento da medicina colaborando para isso, tá? Mas não é o ponto necessariamente para vir falar aqui da AIDS. Hoje eu vim falar de um tema que talvez não seja do seu conhecimento, mas do luto que existe dentro do processo de adoecimento, dentro do processo de conviver com uma doença crônica. Pois é, o luto não é feito só de morte, né? Ele pode acontecer diante de qualquer situação que envolva uma perda significativa. Dentro dos estudos de luto, a gente tem um conceito muito significativo e muito importante da gente entender, que é o conceito de mundo presumido. O que é o mundo presumido? O mundo presumido, ele é formado pela noção que eu, você, todos nós temos, cada um a sua própria particular, do que é o mundo ao nosso redor, das pessoas que nos cercam, das nossas crenças, do que a gente acredita, do que a gente observa, percebe, de quem a gente é no mundo, do que as pessoas esperam da gente. É a nossa noção que envolve projetos de futuro, que envolve a nossa percepção e assimilação toda simbólica aí de interpretação de eventos passados, de como a gente vive no presente, do que a gente planeja no futuro, né? E acredito que vocês aí vão conseguir identificar N situações que a gente passa ao longo da nossa jornada de vida que quebram, né? Fazem algumas quebras muito significativas, muito bruscas e às vezes até irreparáveis, e outras quebras um pouco menores nessa noção de mundo presumido, né? Então, por exemplo, a situação da pandemia foi uma baita de uma quebra no nosso mundo presumido. E ter o diagnóstico de uma doença crônica também é uma quebra nesse mundo presumido. Significa o quê? Quando eu tenho um diagnóstico de doença crônica, eu entendo que aquela doença não vai ter uma cura. Então, eu vou precisar aprender a conviver com, né? Doenças crônicas, elas são caracterizadas por não ter cura, por ter um tratamento que envolve manejo de sintomas e melhora de qualidade de vida, mas a gente não consegue trazer a cura dessa doença. Então, é um processo de adaptação frequente e constante de como viver com essa doença, tá? Independente aí de qual seja, né? Eu comecei trazendo a questão da AIDS, que é uma doença que a gente vai, né? As pessoas que são diagnosticadas com ela vão aprendendo a conviver e vão aprendendo a conviver com as diversas perdas cotidianas, tá? Que estão envolvidas dentro desse processo. Então, por isso que a gente fala que existe esse luto por adoecimento, né? Então, eu perco várias coisas em várias esferas da minha vida. Além de que, dependendo do diagnóstico, como por exemplo a AIDS ainda carrega, mesmo com toda a evolução da medicina, ainda carrega um estereótipo muito grande associado com a mortalidade, né? Então, receber um diagnóstico desse é se ver de frente com a possibilidade da sua mortalidade, isso por si só já traz todo um abalo para o nosso emocional, mas a gente entende que existem várias esferas que são abaladas por um processo de adoecimento, de viver com uma doença crônica. Então, eu tenho perdas que envolvem o ambiente físico, né, a minha vida física. Eu posso perder autonomia, eu posso perder controle sobre o meu corpo, eu posso perder determinadas funções, como, por exemplo, diabéticos perdem, ao longo do tempo, podem perder a visão. E isso vai comprometendo outras esferas de vida também, como, por exemplo, a social, a emocional, né? Eu posso ter alterações físicas que envolvem, né, situações hormonais, enfim, que me deixam um pouco mais deprimida. Eu posso ter restrições de tratamento que alteram o meu convívio social, restrições de dieta, restrições em relação a se eu posso tomar sol ou eu não posso ingerir determinado alimento, não posso conviver com certas pessoas ou não posso, né? Então, tudo isso são perdas cotidianas que a gente vai tendo que aprender a lidar. E pouco se fala sobre isso. Então, muitas vezes, o doente crônico,
ele vive essa constante agonia, ele vive essa constante perda na vida dele, ele vai sentindo que a história dele vai sendo formada unicamente por perdas, e muitas vezes a equipe de saúde não tem esse conhecimento de que aquilo ali se refere sim a um luto, e não traz um atendimento adequado para essa demanda, né? Muitas vezes a gente segue um modelo mais biológico de tratamento de saúde, focando em sintomatologias físicas e esquece um pouco desse lado emocional. Muitas vezes a família também não consegue reconhecer. A gente tem um certo discurso de você tem que agradecer que você está vivo, você tem que agradecer que existe um certo tratamento, que as coisas estão dando certo, e acaba invalidando esse sofrer emocional, que é sim muito significativo. É lógico que vai diferenciar de acordo com a particularidade de cada um, mas eu quis trazer esse vídeo e esse conteúdo hoje para deixar esse ponto de alerta, para que a gente possa olhar para isso. Então, talvez você aí conviva com alguém que está enfrentando e passando por um processo de doença crônica, ou você mesmo seja essa pessoa, né? Então, eu estou validando o teu sofrer, isso faz sentido, né? O que você sente é, sim, muito válido dentro do que você está vivendo, né? Conviver com uma doença crônica envolve adaptações constantes, envolve perdas, envolve. Mas também é possível a gente fazer um trabalho emocional, né? A psicoterapia entra como uma ótima fonte e ferramenta de suporte dentro desse processo, para que a gente consiga ampliar a visão para tudo isso, de como conviver com uma doença crônica, sem olhar exclusivamente para os processos de perda, né? Fazer um contrabalanço entre a perda e a restauração. A gente tem um vídeo aqui no canal que eu explico bastante sobre isso, né? Sobre o luto. E aqui dentro do processo de adoecimento, essa mensagem de olhar para a perda, mas também olhar para momentos de restauração e oscilar entre esses dois momentos, também faz parte dentro desse processo do luto por adoecimento, tá certo? Conforme a gente vai caminhando, né, essa doença crônica vai se acelerando, a pessoa vai entrando em mais contato ainda com a possibilidade da mortalidade, a mortalidade vai ficando ainda mais clara, tanto para o paciente quanto para os familiares. A gente vai entrando em outro tipo de luto, que é o luto antecipatório, né? Que daí ficaria assunto para um outro vídeo. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de um vídeo sobre esse assunto do luto antecipatório, ou se você ficou ainda com alguma dúvida sobre o luto por adoecimento, certo? Muito obrigada por ter ficado aqui comigo e a gente se